A cirurgia íntima, ela é uma indicação apenas estética? Ou ela vem por ser uma função reparadora? Ou a mulher, ela sente algum desconforto íntimo? Você realiza, né, a Realizo. cirurgia Eu íntima faço a feminina? cirurgia íntima, isso, feminina, e ela vai muito além da estética. Porque não existe um padrão. Não existe padrão de vagina, de perereca, de pepeca. Cada perereca é Cada única. perereca é única, então... Tem para todos os gostos. Então, assim, geralmente esse desconforto pode até ser físico em relação a quê? Ai, os pequenos lábios grandes demais incomodam na calcinha, incomoda durante a relação. Às vezes a mulher precisa tirar o pequeno lábio, afastar para fazer a penetração. Tem um cirurgião até que meu marido trabalhava, que ele faz bastante o aumento peniano. E aí ele tem algumas prótese. técnicas. Não é prótese, eles ganham alguns centímetros ali na região do pubis, fazem alguns retalhos, eles conseguem ganhar 2, 3 que centímetros. É com ácido hialurônico? Não, esse é um aumento, ele meio que prolonga. E aí você pode preencher para ganhar em diâmetro com ácido hialurônico, com gordura. Mas jamais usem PMMA, pelo amor de Deus. É a mesma. A maioria das pessoas associa a cirurgia íntima à labioplastia, a essa cirurgia aqui, dos pequenos lábios apenas. Quanto, na verdade, a gente tem toda essa região para tratar. Tem aqui o monte pubiano, o capô, que todo mundo fala, que incomoda muitas mulheres também, que a gente pode tratar. Fazer lipo. Olha, muita gente dá Fazer pra lipo, diminuir o capozão de fusca? Pode fazer lipo. A gente pode usar essa gordura para preencher, volumizar os grandes lábios, que com o passar do tempo vai ficando atrófico, vai ficando murchinho. Gente, que incrível. Exatamente. E aí, galera, estamos aqui para mais um episódio do Ironberg Cast delas. Luana Mendes aqui, estou olhando para a câmera errada, e minha parceira Vivi Sanches, 10 anos de curso até hoje, estou errando. E hoje estamos aqui para um bate-papo que é de interesse feminino e masculino com uma médica cirurgiã, Anelisa Cadre. Olá, muito prazer, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a Fique à vontade. você, porque olha, hoje é uma pauta incrível. Nós temos uma dúvida, doutora. Que nós Comecem. já vimos aqui que essa doutora não é qualquer doutora, não. Ela é ela é especializada em cirurgia mamária moderna. Doutora, explica pra gente um pouquinho o que é essa especialização. O que seria, né, a cirurgia mamária moderna? Bom, gente, eu sou cirurgiã plástica e dentro da cirurgia plástica existem algumas subespecialidades. Gente, o Uma médico delas- nunca para de fazer curso, né? Meu Deus, sempre uma especialidade. Vamos. Uma delas é a cirurgia mamária. Então, o Brasil ele tem uma tradição muito grande de desenvolver e melhorar as técnicas de cirurgia de mama. Ivo Pitangui, famoso no mundo inteiro, ele veio e trouxe técnicas de redução, elevar, reposicionar a mama. Só que isso trazia umas cicatrizes grandes, cicatrizes prolongadas. Então, não é raro você ver mulheres que têm cicatriz do meio da mama até aqui a lateral do tórax, numa redução, numa mastopexia, que é a cirurgia que reposiciona e eleva as mamas. E hoje em dia a gente tem técnicas para fazer essas cirurgias com cicatrizes menores, cirurgias mais duradouras, e aí a gente engloba nesse rol de cirurgias mamárias modernas. E essa cirurgia ela é um pouquinho menor, né? Eu já vi algumas bem pequenininhas, Bem né? pequenininhas. Gente, como é que abre esse trem todo e faz tudo lá dentro? Ó, cirurgia de prótese é cirurgia de 3 centímetros para colocar um silicone, Depende do tamanho da prótese sabe? também, né? Depende, mas não. A maioria vai de 3 a 4 centímetros. A gente Interessante. usa um funil, a gente coloca a prótese dentro do funil e aí a gente coloca ele, posiciona nesse buraquinho, ela nem entra em contato com a Olha. pele. Hoje em Gente, dia tem muitas técnicas Pra modernas mesmo. posicionar isso. Aí é a parte trabalhosa do antes, é a parte que a gente faz esse espaço, num espacinho pequenininho, tem um afastador com uma luzinha ali na frente. E preciso treinar ombro, porque a gente fica aqui ó, o tempo inteiro. Olha só. O tempo inteiro afastando para fazer essa loja, para colocar o implante ali. Que obra de Antigamente arte, existia pela axila, não era exatamente assim? Existia. Ainda existe que gente faz isso? Teve a moda, né? Cirurgia plástica é muito de moda. E aí teve a moda da axila, a moda pelo abdômen. Pelo umbigo, não era? Fazia uma abdominoplastia, colocava Nossa. o implante por ali, pela areola. Mas hoje em dia a gente sabe que a maneira mais segura, que traz menos contaminação, mais segurança, é no sulco mamário, aqui embaixo. Entendi. Então, método preferido de colocar o implante é pelo sulco.
Olha, a gente vai ter que se controlar hoje para não Tem muitas interromper a perguntas. convidada. Porque a gente tomou um come, né, dos haters, né? Porque elas estão interrompendo a gente, porque é tanta pergunta. São Também, perguntas, mas é que a gente perguntas válidas, né? mas também nós Reais. abrimos uma caixinha de pergunta. Então é muita gente perguntando, muita coisa. Que legal. E a gente fala, em 1 hora tem que falar tudo isso, Sim. né? E É você, muita inclusive, coisa. abriu uma caixinha de pergunta hoje. Eu abri também, E gente. quais são as perguntas que mais te fazem no seu Instagram? Ai, o pessoal quer muito saber, primeiro, valores. E você Todo pode mundo falar? quer saber preço. Você pode Não, falar? não tenho como falar. Porque não tem, varia É a muito. avaliação, né? Tudo depende da avaliação. Então, a pessoa ela chega, quer saber quanto custa uma prótese de silicone. Aí ela chega no consultório, ela tem indicação de mastopexia, não é só uma prótese. Ou, às vezes, é uma prótese, mas é uma prótese, uma troca de prótese. Então, tudo isso são valores diferentes. Lipo, muito comum querer saber o valor de lipo. Tá, mas é uma lipo de que área? A gente vai usar tecnologia? Qual é a estimativa? Quantas áreas a gente vai lipar? O que a gente vai Mas usar? mais ou menos, a galera quer saber. Tipo, ó, me fala assim, é 2.000 a 50 mil, me dá assim uma média. A gente fala que é na média de um carro usado. Tá. Gente, sabia que um Celta custa... Não, hoje em um dia Celta tá, usado custa 30 mil. Sim, Então, não existe cirurgia plástica segura menos de 30 mil menos de reais. 30 mil reais. Não Silicone, existe. hoje em dia, está tudo nessa faixa. Uns 25. 25 Se aqui você em for São olhar o Paulo. hospital, tudo. Porque Existem tem a mão clínicas já. muito baratas, Aham. e aí eu falo, é o barato que sai caro. Sim. E existem, eu falo, vai de 8 a 80, sabe? Entendi. Então você tem lugares muito baratos que colocam em linha de produção. E aí eu não sei a origem da prótese, a gente não sabe a qualificação do profissional. E existem os que já estão posicionados no mercado, bem especialistas, já com um know-how muito grande, que eles vão poder cobrar mais caro. Então, tem de Deixa eu tudo. tirar uma dúvida. Eu sempre tive essa dúvida. Não sei se você já passou por isso. Já perguntei, né? Quando você procura um profissional, não sei se acontece com você. E existem muitos cirurgiões que eles respondem ao paciente assim, quando ele pergunta, eu queria fazer minha troca da minha prótese, mas a pessoa não realizou com você essa primeira cirurgia. E muitos falam, não, eu não realizo troca feita por um outro cirurgião, antecedente a mim. Por que disso? Isso é complicado, porque a não ser que seja um caso muito difícil, Ah, sim. provavelmente, se ele vê que tem algum problema, é um caso muito complexo, ele não vai querer colocar a mão. Mas se for uma troca mais simples, eu não vejo porquê. Eu achei que fosse... Não é um hábito, não. Assim, não é de rotina você não querer fazer uma troca, uma cirurgia secundária de outro colega. O que eu recomendo? Se é alguém que chega insatisfeita, fala mal da primeira cirurgia, você sente que ela tá ali, doida pra falar mal do primeiro médico, às vezes é um problema de falta de comunicação. Sim. Então, assim, a gente sempre tenta ser ético o suficiente para falar, volta com ele, explica de novo, veja se não foi mal entendido, tentem chegar a um acordo, sabe? Para ele entender o que você quer, para ver o que é possível fazer, para não perder essa relação médico-paciente. Então, se isso não deu certo, ou às vezes a paciente fala assim, não, meu médico está muito longe, já vi que tem coisas melhores, ele não se atualizou. Aí é outra história, a gente vai reeducando, reentendendo, mas via de regra, quando você não quer colocar a mão, é quando tem cilada. E você, o que você mais atende no seu consultório? Qual tipo de cirurgia? Eu faço basicamente contorno corporal. Tá. Então, mama, lipo, abdômen, cirurgia íntima. Daqui pra baixo. Legal. Mais em Daqui mulheres. pra baixo. Mais em mulheres, mas o público masculino tem aumentado bastante. Viu? né? Principalmente pra lipo. Pra lipo? Pra lipo. Muito homem Interessante. se cuidar fazendo lipo. Gente, hoje em dia existem as técnicas modernas de lipo também. Então, Isso que eu ia te tecnologia, enxertos. Então, hoje, numa lipo HD, você não faz mais irregularidade de gordura para dar aspecto de gominho na gordura, É sabe? enxerto? A gente coloca a gordura dentro do músculo. Uau, mas absorve? É Absorve verdade uma que absorve? parte, uns 30%, e o resto fica. Aham. Uau. E aí existem estudos atualmente avaliando o potencial dessa gordura em causar hipertrofia, inclusive. Que isso? Deus é Tem mais. estudos em desenvolvimento. Caraca, Olha só. interessante. Só que assim, precisa de segurança, precisa de ultrassom, precisa Sim. de habilidade, treinamento. Mas aí isso revolucionou a lipoaspiração. A gente conseguir volumizar realmente o músculo e não causar um defeito na gordura. Isso é alta definição, né? Porque você não quer olhar para aquela barriga e aquela barriga ali tem lipo. Esticada, aquele Essa umbigo. esticada. É porque ficava com aquele aspecto, né? Exato. E assim, se você fizer uma irregularidade na gordura, ela pode até ficar bonita na foto. Sim. Mas, gente, se ela ganhar 1 quilo ali, se ela ganhar uns quilinhos, isso vira uma catástrofe. Ficava aquele umbigo meio estranho. Aquele umbigo fica retinho. Isso, exatamente. A pele fica cheia de irregularidade, você vê, né? É um estigma de lipo. É.
E aí, hoje em dia, você tem a lipo ultrassônica, que regulariza, que uniformiza a gordura. Então, E eu queria te perguntar qual era a diferença exatamente das lipos e da abdominoplastia. Porque muita gente se confunde o que é lipo, o que é abdominoplastia, o que é lipo HD. sim. A lipo, a gente vai tirar gordura. Então, a gente tem técnicas para tirar, extrair gordura localizada, abdômen, braço, coxa, vários lugares. A abdominoplastia é a cirurgia que a gente tira a pele. Tá. Então, geralmente, aquela mulher que tem a flacidez, tem o aventalzinho aqui, não é só gordura. Já pode realizar na mesma cirurgia da lipo, pode fazer por exemplo. lipoabdominoplastia. Entendi. E tem mulheres que só tem um pouquinho de gordura, uma flacidez muito leve, que a gente pode usar tecnologias de retração, o famoso Renuvium, Ergoplasma. Gente, é Vocês muita já ouviram coisa, falar? né? Aí a gente, para flacidez mais leve, a gente consegue usar essas tecnologias. Já quando a barriga faz a dobra, que aí o umbigo fica para frente, se eu vejo que a pele de cima do umbigo consegue chegar aqui embaixo, perto do pubis, da vagina, aí essa paciente ela é de abdominoplastia. Olha, e você falou um ponto interessante, que é cirurgia íntima. Sim, E quase assim, eu não vejo muito, e existem muitos tabus, né? Assim, a cirurgia íntima, ela é uma indicação apenas estética, ou ela vem por ser uma função reparadora, ou a mulher ela sente algum desconforto íntimo? Você realiza, né, a cirurgia íntima Eu faço feminina? a cirurgia íntima, isso, feminina, e ela vai muito além da estética. Porque não existe um padrão. Não existe padrão de vagina, de perereca, de pepeca. Cada perereca é Cada única. perereca é única, então... Tem para todos os gostos. Então, assim, geralmente esse desconforto pode até ser físico em relação a quê? Os pequenos lábios grandes demais incomodam na calcinha, incomoda durante a relação. Às vezes a mulher precisa tirar o pequeno lábio, afastar para fazer a penetração. Já tive muitos pacientes que reclamaram disso. Falaram, doutora, eu quero corrigir os meus pequenos lábios, porque eu não consigo ter relação direito com meu marido, porque eu tenho que ficar lá tirando. Isso gera um desconforto. Mas assim, além disso, às vezes um lado é maior que o outro, ela se incomoda. Essas assimetrias não são anormalidades, mas pode causar incômodo, tem solução. E hoje em dia, eu trouxe até para vocês, posso mostrar? Pode! Trouxe para vocês já tava uma fuçando ali. caixinha que eu mostro no consultório, que eu mostro para explicar para os pacientes. Ela trouxe uma perereca, Eu trouxe uma pepeca de silicone. Uau! Por quê? Onde a gente põe? Que câmera é aqui mesmo? A gente tem aqui, meninas, todas as possibilidades de tratamento que a gente pode fazer na região íntima feminina. Então aqui seria a região dos grandes lábios, que quando a gente fecha a perna é para fechar tudinho, não ficar nada saindo. Aqui a gente tem os pequenos lábios. Aqui a gente tem o capuz clitoriano, que ele esconde o clitóris, ele foi feito para esconder, o clitóris não foi feito para ficar à mostra. E aqui a gente tem a glande do clitóris. Do mesmo jeito que a gente tem a glande do pênis, a gente tem a glande do clitóris. E o que acontece? A maioria das pessoas associa a cirurgia íntima à labioplastia, a essa cirurgia aqui, dos pequenos lábios apenas. Quanto, na verdade, a gente tem toda essa região para tratar. Tem aqui o monte pubiano, o capô, que todo mundo fala, que incomoda muitas mulheres também, que a gente pode tratar. Fazer lipo. Olha, dá pra diminuir o capôzão de fusca? Pode fazer lipo. A gente pode usar essa gordura para preencher, volumizar os grandes lábios, que com o passar do tempo vai ficando atrófico. Vai ficando murchinho. Incrível. Exatamente. Então, hoje em dia tem como fazer bioestimulador, ácido hialurônico? Tem, mas a gordura tá aí também. Então, a gente consegue usar a gordura para tratar e é algo definitivo, né? Com envelhecimento, com emagrecimento. Então, os grandes lábios podem ficar murchos, flácidos. E não só os lábios, doutora, mas sobre o clitóris. É que ele hipertrofia, né? Isso, pode Ainda mais hipertrofiar. com o uso de hormônios e fica aquele hamburgão, né? Gourmetzão, Incomoda, gordinho né? lá, né? E muitas mulheres têm dúvida de realizar essa cirurgia para diminuir, né? Retrair e perder a sensibilidade. Isso é real? Perde parcialmente a sensibilidade? Não perde, gente. Não Eu perde? não prometo, porque a gente fala que em medicina nem nunca, nem sempre. Sim. Mas, assim, é uma região muito inervada. Tem muitas terminações nervosas. A gente fala que tem mais de 8.000. 8.000. E aí, pensa, isso aqui é como um dedo, vai. Se a gente for tirar um pedacinho do dedo para diminuir ele, a gente ainda vai continuar tendo o receptor em volta. Então, a gente não amputa ele, a gente não corta ele assim. A gente faz um tratamento onde a gente reduz, mas a gente preserva a maior parte do clitóris. Como que é essa redução, então?
Não vou te contar o meu segredo. Não vou ensinar pro pessoal, gente. Fiz cursos pra isso. Não, entendi, mas você não corta, você dá um mas jeitinho de botar ele pra dentro, talvez. Isso, a gente pode fazer tanto a redução quanto a apexia, quanto a fixação dele. Nossa. Porque a gente pode esconder ele um pouquinho mais. Ai, mas é tão ruim, já é difícil de achar, né? Homem, às vezes, tem trabalho de achar, por que eu vou esconder? Não, mas as bombadoras é fácil achar. Fácil Oi, achar. já tá lá, né? Então, a gente pode. Aí, na avaliação, eu vejo se eu preciso fazer redução, que aí a gente corta, faz um quebra-cabeça, pra te explicar. Entendi. A gente tira uns pedacinhos, junta de novo, mas mantém a maior parte das inervações. Então, eu falo sensibilidade, via de regra, ela vai ser mantida. Só que libido e prazer feminino vai além do físico. Vai além disso, né? É emocional também, Sim. É o bem-estar, é você tá se sentindo à vontade. A mulher tem que ser estimulada, né? De diversas formas. A mulher precisa ser estimulada. Então, tem 1001 maneiras, quando a gente fala, mantém o prazer, perde o prazer, da técnica, assim, hoje em dia, com essas técnicas mais modernas, você não perde a sensibilidade. E aí a gente pode fixar, a gente pode tratar o capuz. Às vezes ela vem para tirar os pequenos lábios e tem muita gente que só tira o pequeno lábio e faz uma deformidade. Porque aí o capuz e o clitóris está aqui grande, você tira o pequeno lábio, aí vira uma deformidade que a gente chama em formato de pênis. Nossa, eu consigo imaginar. Porque fica... Você consegue imaginar? Exato. Tirar a binha, né? Se você tira aqui, praticamente amputa, e o clitóris está grande, continua ali pra frente. Parece um pênis. É uma harmonização íntima, gente. Olha que incrível, não é? Então a gente chama de um intimate makeover porque a gente consegue refazer a região íntima. E deve ser uma cirurgia muito minuciosa. Óbvio que, enfim, você tem prática pra isso, mas é muito ali pequenininho, uma região pequena, né? Muito Imagina, tipo, uma mulher exatamente. deitada de perna aberta na sala de cirurgia, várias pessoas ali. Só eu e a instrumentadora, às vezes um auxiliar do ladinho. Leva tempo? Demora, a gente fala que as cirurgias vão de 2 até 4 horas, dependendo do que for fazer, sabe? Quanto mais tiver que mexer no clitóris, mais delicado e mais minucioso é. E como que é a recuperação dessa cirurgia? Porque a gente precisa urinar, precisa fazer... precisa, assim, né? De relação sexual. Precisa sentar. Eu fico pensando, como que é sentar em cima do ponto, urinar? Como é que é? Isso. Não é uma cirurgia que dói muito. Claro, não é como se você tivesse ido cortar a unha, não é isso. Tem um desconforto. Mas com medicação, com muito gelo, a minha orientação é ficar 3 dias deitado fazendo gelo. Mas como? Aí deita de perna aberta e bota o gelo ali. A gente faz, tudo real na prática. É uma pergunta real. Aí entra na banheira de gelo, que você entra lá, pensa. Pô, amiga, mas ela não pode abrir muita perna. Mas precisa. Ó, a gente faz um saquinho de gelo, eu tenho um absorventezinho que dá pra ficar colocando na geladeira. E ela coloca como um absorvente íntimo. Nossa, imagina botar gelo ali, cara. Mas aí alivia demais. Mas dá pra pôr com um paninho e também põe um saquinho, põe com gel, põe uma compressinha fria e faz bastante. Porque aí ela ajuda a controlar o inchaço, né? Que o inchaço incomoda. Mas assim, não é algo doloroso. Todo mundo pensa que vai ser recuperação muito tempo? Eu falo que, em média, na maior cirurgia dessa, mais completa, você tira 1 semana. Pra ficar mais de repouso. E a urina, tipo... Tranquilo, você só não vai passar papel higiênico. Porque eu vi, me falaram que aquele Brazilian Booty Lift, você tem que ficar sem sentar e sem deitar, assim deitado, você tem que dormir de bruço. E me falaram, não sei se é verdade, que as mulheres na hora de defecar, elas esperavam bem pra defecar, aí faziam assim e saíam, porque não podia sentar. É verdade. Quando injetava no glúteo, entendeu? Gente, e não podia sentar. Se eu for falar sobre glúteo, plastia, essas coisas, eu vou falar besteira aqui, porque realmente não é só. Mas assim, você fazer o número 2 e fazer força também na periquita. Sentar, é ruim, né? Sim, mas do ponto de vista da cirurgia íntima, não. Pode sentar, faz xixi, normal, só não vai usar papel higiênico, vai lavar, vai secar com uma toalhinha só pra região. Teve algum caso, assim, muito E quanto tempo pra relação? Só antes da... Mais ou menos ali, na mais simples, 30, na mais complexa, 45. 45 dias de quarentena. Sem relações. Sem tchaca na butiaca. Sem, parquinho fechado. Desculpa, Vi, pode perguntar que essa era a pergunta. Vai ser reaberto em 40, 45 dias. Uma nova... periquita. Com uma nova, não pode nem dar beijinho, pode fazer nada. Pode dar beijinho, pode fazer nada. Ai, acho que ela não vai querer. Eu acho que talvez pela higiene vai estar cheio de ponto. Nossa, mas eu fico imaginando a estima dessas mulheres. Meu, elas devem ficar, Eu recebo as mensagens assim, eu sempre fico ali na expectativa também. E aí, como foi a inauguração? Como é que foi a inauguração? Deve ser chuva de nude. Aqui, o que eu fiz? Negócio novo. Não, elas ficam assim, nossa, doutora, espetacular.
5 estrelas, com estrelinhas. Ela deve receber várias fotos. Olha, doutora. Porque aí ela fica sentindo bem. Sim. Recebo muitas fotos. Mas elas ficam felizes, elas ficam mais à vontade com os parceiros. Eu imagino, porque... E a sensibilidade tá preservada, então é muito mais aquele bem-estar todo que a cirurgia traz que vai melhorar mais ainda a relação. Eu tenho mais uma pergunta sobre isso. Mas é sobre a... Você quer perguntar, amiga? Só sobre a cirurgia íntima. Então vai. Você acha que as pessoas que vão no seu consultório é mais pela genética, elas nasceram com essa periquita? Ou é mais pelo mau, talvez, uso ali de hormônios e tal? Então você recebe muita galera da maromba, talvez. Galera da maromba não, galera que treina. Isso a pessoa não nasce. Não, pode nascer com o lábio um pouquinho, né? Pode nascer. Na verdade, assim, se ela tiver algum problema hormonal, onde tiver o excesso de testosterona, mais receptores que o habitual, distúrbios endócrinos, né, que podem causar isso. Mas na maioria das vezes é o uso do hormônio mesmo. Mas os lábios? Não só na maromba, né, gente? Não, os lábios. Mas os lábios, no caso, a flacidez desse lábio. Não, o lábio é da idade? É individual. Achei que fosse de idade, tem alguma gente coisa. adolescente, tem menina adolescente. Imagino. Que já tem os pequenos lábios grandes demais, que ficam para fora ali dos grandes, se incomodando na calcinha. E aí eu falo, não precisa, depois que menstruou, já passou, já tá com tudo formado, você pode operar, não precisa, senão ela cria um estigma, Tem uma idade mínima para essa cirurgia? A gente pode fazer em menores de idade, mas o padrão tá com a região genitália toda formada. Já formada. E geralmente isso acontece depois da primeira menstruação. Mas também tem gente geneticamente que vai nascer com clitóris maior do que outros. É mais raro, né? É mais raro. Mas é difícil, né? É mais hormonal, né? É mais hormônio, é mais distúrbio hormonal e o uso do hormônio mesmo. Interessante. E, doutora, eu sei que não é a sua área, né? Mas assim, se existe a cirurgia íntima feminina, a masculina. Existe. Né? E o que seria? Como que eles aumentam essa piroca? Aumenta a piroca, larga a piroca? Como que é isso? Olha, eu tenho alguns amigos urologistas que são especialistas nisso. Tem um cirurgião até que meu marido trabalhava, que ele faz bastante o aumento peniano. E aí ele tem algumas técnicas. Não é prótese. Eles ganham alguns centímetros ali na região do pubis, fazem alguns retalhos, eles conseguem ganhar 2, 3 centímetros. É com ácido hialurônico? Não, esse é um aumento, ele meio que prolonga. E aí você pode preencher para ganhar em diâmetro com ácido hialurônico, com gordura. Mas jamais usem PMMA, pelo amor de Deus. A minha irmã é biomédica, ela tá fazendo os cursos lá, e ela me mostrou que tem com ácido hialurônico. Mas eu achei que na cirurgia plástica existiria algum método, né? Tem, com gordura. Faz a lipoaspiração e preenche. Particularmente eu não faço, não tenho essa expertise. Mas tenho colegas urologistas que fazem. Alguns cirurgiões plásticos eu sei que fazem também. E dá pra ganhar em comprimento e dá pra ganhar em diâmetro. Gente, a gordura nunca foi tão bem utilizada na vida. O problema da gordura é que às vezes ela tá no lugar errado. Exatamente. E quando a gente emagrece, a gente não escolhe onde emagrecer. Exato. Mas na cirurgia plástica a gente consegue tirar a gordura localizada e põe coloca em pontos, né? Põe em pontos desejados. O problema não é a gordura, é onde ela está. Se ela estiver ali pra aumentar... A gente pode colocar lá no músculo pra dar hipertrofia, a gente pode colocar lá na mama pra refinar a mama, a gente usa gordura pra dar acabamento na mama também, pra volumizar. As mulheres querendo diminuir, os homens querendo aumentar. No bumbum, pra colocar aquele enxerto também, exatamente. Bom, as pessoas, elas se interessam em cirurgia plástica, que eu acho que sempre vão buscar a simetria, a estética, que hoje cresceu demais, né? Sim. Mas os cuidados, eu percebo como nutricionista, que as pessoas, elas são um pouco indisplicentes. Porque eu trabalho com 2 cirurgiões, eu tenho o pré-operatório, né? Eu trato eles ali, preparo para o pré e também para o pós-operatório. E eu queria que, assim, as pessoas ouvissem de você, doutora, a importância disso, né? Como é importante a gente ter o papel ali da alimentação junto, né? A esse procedimento que é arriscado. Tem os riscos que você vai falar pra gente já já. Os riscos, toda cirurgia tem risco, né? E é fundamental você ter uma equipe junto com você num processo de cirurgia plástica. Então, eu também tenho um Nutri, a gente também trabalha com Nutri, para preparar para a cirurgia. Pensa assim, você está fazendo um grande investimento de tempo, dinheiro, de repouso, de dor que você tem ali no pós-operatório, pode ter, né? E você não vai querer jogar isso por água abaixo, né? Para facilitar a regeneração dos tecidos. Não vai fazer uma lipo e esperar que você nunca mais vai engordar. Então, Nutri, treinador. Para prevenir talvez uma complicação também. Para prevenir complicações. Né? Então a gente pega pacientes inflamados, né, Vivi? Eu acredito que você deva também trabalhar com isso. E as pessoas não têm ideia. No Brasil, a gente tem a cultura
de nem bater proteína na dieta. E a proteína, ela é fundamental na cicatrização. Então, às vezes, mesmo quando as pacientes estão dentro do peso, a gente faz uma dieta voltada para todo esse processo cirúrgico, antes, durante e depois, para ajudar na cicatrização, para diminuir o nível de inflamação. Toda uma conscientização. Ela precisa ter noção, ela precisa ter uma noção básica de nutrição para ela manter o resultado. Do papel dos alimentos ali, né? Porque para trazer segurança, para melhorar o resultado, para tudo. Né? E a manutenção, né? Porque quantas pessoas, né? Exatamente. Fazem uma cirurgia e perde, gente. Quantas amigas vocês não têm que já fizeram 1, 2, 3, 4, 5 Sim. Um monte. E você estava falando aqui nos bastidores que tem gente que você se nega a fazer cirurgia. Exato. Conta pra gente como que é. Eu não sabia que existia isso. Não opera o paciente em obesidade. Caraca, interessante. Mas por quê? Por quê? Porque a cirurgia plástica ela não emagrece. Para começar, a cirurgia plástica não emagrece. Quem emagrece é déficit calórico. Então, às vezes o paciente tem indicação de perder 10 quilos de gordura. Eu não vou lipoaspirar 10 quilos. Eu não vou aspirar gordura visceral, né? Então, às vezes, as mulheres fazem uma abdominoplastia, fica com a barriga esticada, mas ela tá com aquele famoso estômago alto, né? A gordura que é a gordura visceral. E aí, eu falo, não te opero desse jeito, seu resultado não vai ficar bom. Vou te expor a riscos desnecessários. Porque esse paciente ele já está em risco. Para ele estar acima, ele já está inflamado, uma resistência à insulina. E isso é muito sério. Exatamente. Então, assim, eu não vou expor ao risco, não vou expor a complicações indesejadas. E não vou expor um resultado indesejado também, porque ela vem com uma expectativa de que vai ter uma super transformação, mas eu sozinha não faço milagres, né? Então, a gente precisa de toda essa mudança de estilo de vida, da pessoa entender que a cirurgia plástica ela é a cereja do bolo. Ela não é ela que vai te emagrecer. Então, acho que é isso. Respondi, né? Agora chegou uma pergunta muito interessante pra gente. Acho que tem alguém interessado em trocar de gênero. Uma pergunta da nossa produção chegou aqui no meu celular. Como é que funciona essa cirurgia de troca de gênero? Gente, isso é muito complexo. Foi o André que mandou essa pergunta? Aqui no meu celular agora. Ó, ele que tá perguntando. Olha, eu sei que existem também especialistas nisso. Existem equipes de cirurgia plástica, urologistas, ginecologistas. Precisa de uma equipe multi para fazer essa cirurgia. Às vezes nem é uma só, em um tempo só. Mas eu não tive muito contato com isso, não. Eu sei que é complexo e que precisa de toda uma equipe, além dos cirurgiões, psicólogos, né? Total. Um monte de coisa, psiquiatras. Tem? É uma paciente, na verdade. Ela era uma paciente, né? E ela colocou uma prótese, né? Peniana de 17 centímetros. Olha, eu falei, rapaz, amiga, você se empolgou, não vai? Eu não entro pra brincar, não. Falei, meu Deus, e taca ali testosterona. Se for pra ser homem, você E foram, assim, gente, foram quase 18 cirurgias. Sério, amiga, eu vou mostrar pra vocês anos depois. Ela chamava Kátia, hoje ela é Vitor. É incrível como mudou, um pirocão, eu não vi. Mas aí quando ela mostrou enfaixado o negócio, eu falei, rapaz, como você fez um negócio desse? Quer dizer, amiga, rapaz, eu não sabia o que ela era. Mas era uma loucura. E gente, 18, mas agressivo, assim. Tem cirurgia pra tudo na cirurgia do transgênero. Tem pra tirar várias, a periquita, colocar o pênis, tem pra tirar o pênis e virar mas vagina. É agressivo, né? Porque são várias, né? Ele ficou ali anos mexendo. A pessoa precisa estar muito certa do que ela quer, porque depois não tem volta. Não tem volta. Mas, assim, existem muitas cirurgias. Sim. Existe tirar a mama para ficar com a mama masculina, né? Tirar o é uma obra de arte, feminino, né? Virar masculino. Tem cirurgias de face. A fronte, a testa do homem é diferente da testa da mulher. Então, tem homem que faz cirurgia da testa para ficar com a testa mais feminina, para não ficar com aquela testa tão reta de homem. Caramba! Do pomo de Adão, cirurgia para tirar pomo de Adão, né? Inclusive, tem mulheres que eu acho que se usam muito hormônio também podem tirar, né? Bom, até as cirurgias de reconstrução. Caraca. Eu tive um amigo que sofreu um acidente e ele voltou mais lindo. Ele já era lindo. É mesmo. E ele era lindo, lindo. E assim, foi um baque, porque foi um acidente de carro. E a reconstrução que foi feita nele, depois ele associou com um médico para fazer a harmonização também. Então, assim, eu falei, gente, que obra de arte, né? Que é a cirurgia plástica. A gente não consegue dividir a reparação da estética. Isso aí o Pitangui já falava também. São conceitos que não têm separação. Então, você usa conceitos de reconstrução na estética, você leva a estética para a reconstrução, porque a gente sempre vai tentar reconstruir de uma maneira mais bonita, né? Tá levando beleza e harmonia.
Nós temos umas perguntas interessantes. Eu queria saber a sua opinião, doutora, sobre a doença do silicone que todo mundo hoje comenta. Pelo que eu observei ali, acho que não tem estudos, né, que comprovam, tá? Mas qual a sua opinião sobre essa doença do silicone, que diversas ali influencers digitais até acabaram divulgando, que fizeram a retirada da prótese, tiveram várias situações ali de desconfortos, né? E foi diagnosticado esses médicos que seria o silicone. Doença do silicone é diagnóstico de exclusão, é polêmica, eu não acredito 100% nessa doença, porque particularmente eu acho que pode ser fatores reumatológicos, sim. A gente tem algumas coisas em estudo, mas você atribuir especificamente ao silicone, eu acho que é algo muito precoce, você não pode fazer isso. E alguns estudos mostram que depois da retirada do silicone, em alguns meses, todos esses sintomas inespecíficos voltam. Então, o que elas referem da doença do silicone? Gente, praticamente sintomas de estresse. É fadiga, cansaço, dor no corpo, dor nas juntas, queda de cabelo, unha fraca. E aí? É o silicone? Ou é você que não está dormindo direito? Ou é você que não tá tendo uma dieta legal, não faz exercício físico? Tia, vai lá, tira o silicone, melhora um pouco, porque ela botou na cabeça que vai melhorar. Sim. E aí depois, em alguns meses, os sintomas voltam, entendeu? É muito efeito placebo, né? E eu leio vários livros, eles falam, até o nosso dopamina, ele fala como às vezes você dá uma cápsula de farinha pro paciente, existem diversos estudos na medicina, e o paciente sente os efeitos, assim. Então o efeito placebo, ele é muito importante na medicina. Sim, total. Você tem que saber separar o que é placebo e o que é fisiológico. E às vezes a gente não consegue, de fato. E eu vi, os sintomas, né? Todo diagnóstico é importante mencionar para quem está assistindo. Eu sou formada em antropologia, estudei muito antropologia da saúde. Todo diagnóstico nada mais é do que um compilado de sintomas. Sim, por isso que a opinião médica importa tanto e por isso que as pessoas pedem diferentes opiniões médicas. Porque a medicina ela é exata, mas que nem você falou como que é, não é tudo, não é nada. Nem sempre, nem nunca. Achei super interessante. Nem nunca. Então, eu vi os sintomas da doença do silicone, era tipo cansaço, estresse, queda de cabelo. Gente, se eu tiver isso na minha vida, eu nunca vou atribuir a minha prótese de silicone. Tipo, eu vou atribuir outras coisas, sabe? Olha, a cirurgia do explante, ela tá cada vez mais frequente e eu faço também essa cirurgia, mas eu não faço essa cirurgia quando a paciente fala que é por doença do silicone. Interessante. Porque eu acho que eu não vou resolver o problema dela. Sim. Porque você não acredita, às vezes, no que ela tá falando. Eu não acho que vai resolver. Entendi. Quando que eu faço? Momento de vida. Então, as próteses mais antigas, lá tem mulheres que colocaram esse implante, já trocaram, e elas já estão lá com seus 50, 60 anos. Não se identificam mais. Elas, tá muito grande, não quero tirar. Não quero fazer outra cirurgia daqui a uns 10, 15, 20 anos, sabe, sei lá quando, entendeu? Quando ela estiver idosa. Então, nesse momento, eu acho sensacional. Legal. Faz o explante, a gente avalia como que tá o tecido, se ela tem tecido ali para fazer uma mama porque tem que reparar depois, né, quando retira, né? Como? Precisa reparar depois, né? Porque deve ter uma flacidez, né, na hora que retira. A gente precisa reposicionar. Na maioria dos casos, a gente precisa fazer uma mastopexia, que é para reposicionar os tecidos, para ela não ficar com aquele aspecto de caída, né? Mas a gente faz ressonância, ver como é que ela tá, como é que estão os tecidos, se ela tem tecido suficiente. Às vezes eu falo, olha, vai ficar nada, vai ficar sem nada. Tem certeza? Não quer colocar uma pequenininha, diminuir, algo que fique mais leve? Às vezes elas querem, às vezes elas falam, não, pode deixar pequenininha. Tem uma paciente que ela já tinha feito uma masto com prótese, ou seja, ela já tinha feito aquela cirurgia em T, já tinha tirado o tecido e tinha colocado uma prótese um pouquinho grande. E ela não quis colocar de novo. Eu falei, vai ficar pequeno. E ela falou, não, estou ciente. Eu achei pequena, mas ela está super feliz. É isso. E você mostra pra gente as que você trouxe? Que a gente já viu que tem várias ali, né? Então, olha, a gente tem vários tipos de silicone. A gente tem vários tipos de textura, de forma, de projeção. Eu trouxe algumas para vocês verem. Sabe qual que é o seu, amiga? Eu sei tudo do meu. O meu é 420, da Politec, de poliuretano, que é uma prótese que adere mais. Como eu tenho tendência à flacidez por eu ter perdido muito peso, o meu médico me indicou essa, que é muito indicada. Essa, olha que legal. A minha também, a minha da LifeSeal. Que é mais indicada para quem já foi mãe ou quem tem tendência à flacidez. Poliuretano. E sabe o que é engraçado? Que assim, foi absurdo. Depois eu vou te mostrar meu antes e depois. Eu fiquei assim, passada. O meu antes parece que era maior, porque ela era espaçada. E a de agora, ela é maior. Eu coloquei 400 ml, antes eu tinha 300. E ela é bem certinha.
Mas ele diz que fez um paredão como chama lateral. aqui? Um sutiã, né? Um sutiã lateral, Isso, sutiã interna. e foi absurdo a mudança. Mas parece que ele ficou menor, mas ele ficou mais projetado, né? Essa é o quê? Essa aqui? Essa aí é uma texturizada de formato gota, Gota. de formato anatômico. Aquelas que ficam mais naturais, no Mais caso. naturais, às vezes a gente tem algumas indicações mais específicas, aquelas meninas que não tem quase nada de mama, areola bem lá bonita embaixo. Essa aqui- Eu gosto muito. Quais são esses métodos que eu ainda tenho dúvida? Eu tenho o meu atrás do músculo. O seu atrás do músculo. Mas existem métodos que agora tem em intermediário. É isso? Me falaram Tem já? plano Facial. duplo. Como que seria Plano isso? duplo. Plano duplo, dual plane. Existe o na frente do músculo. Na frente do e aí essa de poliuretano vai super bem, porque realmente ela tem um efeito velcro, ela adere bem ao tecido E ela é mais mamário. indicada pra quem? Eu gosto de colocar ela quando eu escolho colocar na frente do músculo. Entendi. Quando aí eu avalio toda a expectativa do paciente, momento de vida da paciente. Se a gente falar, olha, para você é melhor na frente do músculo, eu escolho esse tipo de implante, porque ele faz uma aderência, um processo inflamatório que faz essa prótese grudar mais. E ele tem menos chance de cair. É isso? Menos chance de cair que se a gente colocar uma prótese dessa na frente do músculo. Tá. Mas o músculo traz uma sustentação para o implante maior do que a aderência da superfície do poliuretano. Então foi por isso que eu amamentei na sequência. Eu engravidei na sequência. Deu uns 3 meses que eu coloquei a prótese e eu engravidei. E na amamentação, foi enorme, óbvio. não caiu. Mas não caiu. O seu atrás do músculo? E não caiu. Nossa, mas tive muitos uma médicos estria, Me nada. perguntaram hoje na caixinha sobre isso. E aí, quem treina? A Vivi treina É, porque super. o músculo é muito mas forte. quem treina pode colocar o implante atrás do Então. músculo? Claro que pode. Pode treinar, inclusive, peitoral. Não tem problema. Desde que a gente faça, desde que quem esteja fazendo essa cirurgia atrás do músculo saiba mexer com o músculo. Mas incrível foi que não cedeu. Não cedeu, não cede, porque ele dá sustentação. Mas a Dói pra caramba. A recuperação por trás do músculo é muito na pior, técnica, né? eu faço a Judiou. técnica de recuperação rápida, R24. Então, no dia seguinte, você tá erguendo o braço, Mentira. lavando o cabelo. Explica pra gente Mentira. isso. E eu Não fiquei conhecem essa Negócio. técnica? Gente, minha paciente estava levantando o braço no outro dia. Eu falei, o que você fez? Exatamente. Eu fiquei um mês Que no é igual esse um método? defunto, igual a Explica pra múmia. Mas você eu me fala também, isso agora? quando eu coloquei implante, eu também fiquei 15 dias com os Menina, braços pra conta, baixo, não gente. sabia. Essa cirurgia a gente usa o dual plane, o plano duplo. Tá. Então, a maior parte do implante vai estar aqui na parte de cima, o músculo ele vai estar cobrindo e tem um suporte lateral também. Essa parte de baixo vai estar em contato direto com a glândula. Então, ele não é abaixo do músculo completamente, Entendi. e nem totalmente na frente do músculo. É um plano duplo que a gente fala. E aí, a gente faz uma modulação do músculo, a gente faz uma loja personalizada para a anatomia do paciente. E aí, essa sustentação muscular me permite mobilizar. Eu preciso, inclusive, fazer exercício para que esse músculo não contraia e cause dor. Então, quando a cirurgia é embaixo do músculo R24, a gente tem exercício. A paciente precisa erguer os braços Que isso? de hora em hora. E os legal. pontos? Os pontos embaixo, não tem problema? Não vai abrir, porque a gente faz sutiã interno, usa fio certinho. moderno. Então, é uma cirurgia moderna. Para mulher que precisa dirigir. Já eu falo que Para mulheres independentes. libero para dirigir carro automático em 48 20 horas. dias sem dirigir. Pode carregar 15 quilos já na primeira semana. Isso, eu tô sabendo disso agora. Fiquei um mês dormindo igual defunto, menina. Sem dormir de Exatamente. bruços. Então, é uma cirurgia que traz... É a cirurgia da mulher moderna. Ela vai cara. poder pegar o filho dela no colo, levar na escola, pode vir para academia, pode fazer, claro, não vai voltar a fazer o treino dela habitual. Sim. Né? Ela está operada. Mas aí a gente faz as recomendações, ela faz uma atividade física mais leve. E existe esse lance de ser vitalício. Aí muitos médicos falam, não, nenhum é vitalício. Cada um tem o seu tempo ali, a forma... É que antigamente era recomendada a troca a cada 10 anos, né? Ela tinha essa validade de 10 anos. Mas elas foram evoluindo. Esse implante, se você cortar ele no meio, esse gel ele não esparrama. É um gel Sim. coeso, grudadinho. Então, às vezes, quando rompe, a gente tem uma cápsula em volta que não deixa ele se esparramar e entrar em Tem uns contato testes com na internet de um carro passando por cima, né? Tem Mostra. teste, ele vai esticando. Eu fui conhecer a fábrica de uma dos implantes. Eles fazem testes, assim, de esticar, de ficar Uau. cisalhando, friccionando o implante lá um tempão, vários dias, e ele não pode romper. Então, hoje em dia, os implantes mamários, eles são muito seguros. E a gente fala, claro que vai precisar trocar em algum momento da vida. Mas Não é- você orienta, assim, um tempo, você fala assim, ó, Vivi, eu tenho 40, eu troquei faz 2 anos o meu. Aham. Eu tinha 12, o meu durou quase 13 anos. Eu já tirei implante de 21 anos. Nossa! Mas você orienta, assim, um tempo, ó, bateu Eu 60 anos, gata, deve dar uma...
eu oriento manter o acompanhamento. Então, se a paciente estiver bem, não está sentindo nada, não está sentindo dor, está satisfeita com o formato da mama, faz seus exames anuais, seu rastreamento, faz tudo normal. Notou que a prótese está mais dura, deu alteração no exame, está com contratura, que é a cápsula que se forma em volta do implante. Quando a gente coloca um corpo estranho, se forma essa cápsula. Tá. E aí, com o passar dos anos, a chance dessa cápsula endurecer é maior. E aí, é a famosa contratura capsular, que pode dar dor, que pode deformar. E aí, é um momento de indicação de troca. Se ela não sentir nada, se ela estiver satisfeita com o formato, o implante está bem, não precisa trocar. Espera. Geralmente, essa troca vai acontecer porque a cirurgia não é eterna, né? Então, Sim. às vezes, a mama cedeu, caiu. Aí é o momento, bom, já que você vai reposicionar essa mama, troca o implante. E você pode orientar o pessoal a quais são os exames que as pessoas precisam, né, realizar, de quanto em quanto tempo? Claro. Mulheres antes dos 40 anos têm que fazer ultrassom de mama anual a cada 2 anos, se estiver tudo bem. Acima dos 40 tem que fazer a mamografia anualmente. E em casos de dúvida, às vezes para avaliar melhor como está esse implante, a mamografia veio duvidosa, ultrassom, aí a gente tem a ressonância magnética. Tá. Mas aí é legal manter o acompanhamento ou com o cirurgião ou com o ginecologista, né? Legal. Sim, legal. Eu tenho uma dúvida que eu tava vendo no seu Instagram, as suas cirurgias e tal. Eu achei muito interessante, porque quando eu fiz, o meu médico não escreve no corpo, ele enfia e tal. E aí eu vi que eu vi uma foto. Tinha até cálculo. Tinha cálculo, cara. Ela botou Bhaskara não, tô brincando. Mas ela botou real uma conta, uma equação aqui e uma aqui. Botou, tipo, a raiz quadrada. Eu falei, cara, o que você escreve tanto ali no corpo da paciente? A gente escreve o tamanho do implante, Tá. a base dele, que é isso aqui. A gente escreve a projeção e essa distância aqui do centro até embaixo. Porque é onde eu vou medir, onde eu vou incisar, onde eu vou cortar, o tanto que eu vou descolar dessa loja que a gente fala, do plano que eu vou confeccionar. E aí eu faço os cálculos, tem a ver com a altura, a gente tem que posicionar o implante, às vezes metade, às vezes 48% da linha do meio, uns detalhes técnicos que envolvem alguns cálculos. Ela, quando é na barriga, você puxou isso, eu falei, gente. teve uma que eu vi que você fez um cálculo embaixo da coisa. Então você anota certinho pra ficar, talvez, a gente anota, simétrico. eu anoto quando eu vou fazer a marcação, porque Entendi. eu não tô com a caixa do lado, então eu anoto aqui em cima, e aí quando eu vou fazendo as medidas de onde eu vou cortar, até onde eu vou soltar, até onde eu vou liberar a glândula, eu preciso ter fazer esses cálculos. E você faz Não é no olho, assim, olha aqui, vou eu cortar achava que era aqui. assim, entendi. Antigamente era. Você faz muitas por dia? Muitas cirurgias? Eu geralmente faço uma cirurgia por dia. Nossa, cirurgia por dia. interessante, porque eu conheço uma galera no Rio de Janeiro, quase umas 20 por não dia. acredito em produções série. Eu acho que é um momento único. A paciente foi lá, às vezes ela esperou a vida inteira por aquele momento, e eu preciso dar toda a minha atenção. Eu não posso sair de uma cirurgia cansada e entrar em outra. Chance de falhas, né? Existem, nós somos humanos. Então, eu opto por operar um paciente por dia. Teve alguma cirurgia muito séria, assim, muito delicada, que você acabou ficando muito tempo ali? Algo que te marcou muito, assim, na sua trajetória? Teve um explante de uma paciente que já tinha sido operada 2 ou 3 vezes de cirurgia de mama. E aí, para remontar a mama dela foi muito difícil. E aí, eu tinha calculado 2 horas e meia, 3 horas de cirurgia, e virou 5. Nossa. Porque além de montar a mama, você precisa deixar do lado igual, né? Nossa, muito parecida, pelo menos. São 2 cirurgias. Aí você fez uma, Exato. opa, ficou bom, agora eu preciso deixar do outro lado igual, só isso. E aí acaba que você vai mexendo de um lado, mexe do outro. É um quebra-cabeça. Tenta deixar esse quebra-cabeça o mais parecido possível. Eu falo que simétrico, né? 100% nem Deus, porque a gente veio com as nossas assimetrias, mas a gente tenta deixar o mais parecido possível. Para vocês deve ser muito complicado, assim, porque eu vejo por muitas pacientes meus que são, assim, viciados em cirurgia. Sim. A gente é viciante mesmo. Você faz Não uma, é? deu certo, você quer fazer outra. E tem aquele paciente que chega e fala, dá para fazer tudo em uma única cirurgia? Ali pro abdominoplastia, mais o seio, mais o Já nariz. sai renovada. Elas mandam assim, quero marcar consulta para colocar o silicone. Aí chega lá, já que eu tô Nossa. aqui, eu quero fazer lipo aqui. É verdade. Então é o já que tô aqui. E existe, mas a gente precisa priorizar a segurança. Então a gente faz um cálculo de horas de cirurgia, de trauma cirúrgico, vê o tipo de paciente, né? Às vezes é um paciente mais velho, mais jovem, mais sedentário, mais ativo. Então tudo isso vai influenciar
se a paciente vai poder ou não fazer a cirurgia combinada. Paciente que tem anemia recorrente, ali também é complicado, né? Os exames, aí a gente tem que olhar, avaliar os exames, melhorar esse paciente, né, no pré-operatório. Então, eu falo que cirurgia maior que 6 horas é colocar o paciente em risco, né? Então, quando eu faço a estimativa de duração de cirurgia, eu tento não passar de 6 horas. Claro, às vezes um pouquinho, quando você vira o paciente, demora um pouquinho também, então tem que levar em consideração isso. Mas, pensando em segurança, a gente tem que sempre colocar a segurança em primeiro lugar. Às vezes dá para fazer cirurgia combinada, às vezes não dá. Cirurgia é muito complexa, quer fazer mais de uma? Sim, não dá. sim. Aí é muito tempo... Tem um chefe meu que falava assim, que anestesia não é vitamina, então o paciente não pode ficar muito tempo anestesiado, porque também a recuperação pós-operatória não vai ser tão boa, né? Seus pacientes saem com dreno? Aquela bolsinha de sangue fica aqui, aí dá uma aflição. Depende. Depende, né? Porque tem gente que a maioria, em cirurgia de mama, a maioria das minhas pacientes não sai de dreno. Interessante. Só na abdominoplastia. Nossa, aí tem que ficar com aquela bolsinha. E fica quanto tempo com aquela bolsinha ali no sangue? Ai, não passa de uma semana, não, na maioria das vezes. Mas, ó, eu dou uma roupinha para elas usarem, que elas colocam um dreno aqui dentro. E não precisa ficar olhando. E aí elas não ficam olhando, não ficam puxando, porque o dreno incomoda quando ele puxa. Porque ele tá preso na pele. Aí pensa, né? Se a gente puxar ele sem querer, dói. Mas se ele não estiver puxando, não vai incomodar. Mas por quê? Qual é o caso que tem que usar na lipo? Mas por quê? Qual é a função do dreno? Porque ele tem que coletar o líquido que o corpo ele vai acumular da cirurgia. Então, na lipo, você descolou uma área lá de gordura. E a gordura, ela produz um líquido. Tanto na abdominoplastia, quanto na lipo, na mama. É um processo inflamatório. E aí ele vai juntar. Se você, às vezes, ficar esperando só o corpo absorver, vai atrasar a recuperação, a cicatrização. Às vezes precisa puncionar no pós-operatório. E aí, pra você não puncionar muito cedo, você põe o dreno, deixa ali onde está o maior período de produção desse líquido. Quando ele tiver já essa queda, a gente acompanha a queda do débito, que a gente fala, né? Da quantidade de líquido do dia. Quando ela estiver mais baixa, a gente vai e tira. Pode ser que acumule de novo, mas é muito difícil quando você tirou o dreno no tempo certo, usou as malhas para comprimir, né? Eu tenho muita aflição disso. Eu recebi uma pergunta aqui no meu Instagram, pediram para fazer, se já existe, né, alguma cirurgia atualizada de mastopexia, que era aquele T, que a mulher tem medo de ficar com aquela cicatriz que fica feia, né? Já existe algum método mais atualizado, que essa cicatriz ela seja um pouco mais discreta? Existe a mastopexia interna, mas ela não é para todo mundo. Então, assim, existem técnicas que você não precisa fazer o T, mas depende de cada caso. Então, o T, hoje em dia, quando ele é bem feito, com o short scar, que é uma técnica de reduzir a cicatriz, a gente consegue diminuir de 50% a 70% da técnica convencional. Então, às vezes fica o T, mas fica um T pequenininho. Fica um T que não vem para o decote, que não vem aqui para o tórax, para a lateral. Então, se a mama estiver bonita, bem montada, a cicatriz boa, a cicatriz geralmente não é o que incomoda o paciente. A não ser que realmente ela não esteja bem posicionada, tenha tido alguma complicação, uma queloide, aí ela vai se incomodar. Mas a massa interna é uma cirurgia que a gente faz um corte aqui embaixo, faz uma elevação da glândula e por dentro, por esse corte só aqui embaixo. Mas ela não é para todo mundo, é bem pontual as indicações. Interessante. E em relação aos homens com mama, temos muito caso de ginecomastia, principalmente homens que fazem aí uso de hormônios. Como é que funciona essa cirurgia para retirada de mama? E também em caso de homem obeso, não é? Quem é gordinho? Pode ter a lipomastia, que é o excesso de gordura, e pode ser ginecomastia, que é a glândula mamária no homem. Existem 3 fases de vida que o homem pode desenvolver isso sem ser pelo uso de hormônio, que é na infância, na adolescência e na senilidade, na velhice. Sempre que houver oscilação de hormônio, que ele tiver mais estrogênio, menos esse desequilíbrio, a glândula mamária pode vir a desenvolver. Quando usa o hormônio demais, em excesso, tem ali muita gordura, não converte totalmente, desenvolve a mama. A gente pode fazer a cirurgia só fazendo um corte em volta da areola, tirando uma pequena quantidade de tecido mamário, ou às vezes pode precisar tirar pele junto. Existem esses 2 tipos, aí depende. Mas tem que estar com os exames controladinhos, né? Tem que estar com esse eixo hormonal equilibrado para a cirurgia ser mais efetiva. E fica com alguma cicatriz?
Fica cicatriz. Mas as cicatrizes Ínfima. em que não precisam tirar a pele, elas ficam escondidas na areola, fininha. Também é muito importante os homens saberem, né? Que muitos realizam a cirurgia, vejo mesmo lá no consultório, e retornaram. Mas isso vem muito da alimentação, do desequilíbrio hormonal, né? O aumento do estradiol, que vem por maus hábitos. Testo e os seus derivados, mas está com um percentual alto de gordura. Não tem os devidos protetores de acompanhamento, né? Não tem. Acaba retornando. É igual uma lipo, quando você ganha gordura de volta, quando você faz. E eu acho que você também pode falar muito disso. Eu vejo que eu vi até um estudo falando sobre isso, muitos homens, muitos adolescentes, né, eles desenvolvem pela alimentação, pela nossa alimentação hoje em dia ser muito rica, ali em gordura. Tem alimentos, Vivi, que você fala desses alimentos? O açúcar. Porque tem muito criança mais gordinha ali, que você vê que tem refrigerante, açúcar, as massas, né? Os farináceos que a gente fala, né? São os maiores estimulantes. Desequilíbrios hormonais, aumento de estradiol. Então, a alimentação, a gente sempre fala que é a base de tudo. Sim. É a manutenção, ela tem um grande impacto, né, para otimização de procedimentos estéticos, né, invasivos e não invasivos, né, tanto de pré quanto de pós. Então, você vai arrancar aquela gordura? Legal, mas e a manutenção disso? Exatamente, precisa ter, porque senão é dinheiro jogado fora, é tempo jogado fora. E riscos, né, de complicações. Risco desnecessário. De infecções. Você está se expondo, né, a um procedimento cirúrgico. Então, eu falo, qualquer procedimento cirúrgico não está isento de risco. E aí a gente precisa preparar a pessoa para ser nesse melhor estado, para diminuir ao máximo as chances de complicação. Você também realiza a blefaroplastia? Blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras. Eu fiz já. Já. Você acredita? E muita gente fala assim, nossa, mas você é nova. Eu fiz há uns 4 anos atrás. Mas você eu tinha fez com sobrancelha também? Não. Não precisou. Existe isso? Com lifting de sobrancelha? Não sabia. Eu fiz porque eu tinha um olho só caidinho. E ele voltou, acho que é esse. Quer dizer, é só um que era. Aí ele já tirou um pouquinho, mas ele tirou. Mas é genético. A minha mãe fez aos 40 e pouquinho, 41, 42. Tem gente que vai fazer aos 50, 60. Tem gente que faz aos 30. Mas vai envelhecer. É que eu não gravo o nome de artista, mas tem uns artistas aí que fizeram já aos 30 e poucos. E é genético, E esse procedimento tem com a sobrancelha? Às vezes a gente precisa reposicionar a sobrancelha. Às vezes a sobrancelha tá caidinha. E aí só de reposicionar ela, você já melhora a flacidez da pálpebra. Olha que legal. Então, dá aquele aspecto do botox que o povo faz da Malévola, né? Esticado. Não precisa ser tanto, mas não precisa ser tanto, mas um pouquinho. Tem gente que ela tem muito retificada, às vezes a cauda caída mesmo. Então você coloca ela na posição normal. Aí só de reposicionar ela já alivia a pálpebra. Você já realizou algo, doutora? Porque você tem um rosto perfeito. No rosto você já fez? De procedimento. Cirurgia no rosto não. Mas eu faço botox desde os 27. Olha! Você realiza também esses procedimentos, né? Faço esses procedimentos injetáveis. Fiz já preenchimento dessa região uma vez. Fiz preenchimento de mento, já faço, já tenho uns 2 anos. Nossa, que incrível, porque você pode trabalhar com a cirurgia plástica, mas otimizando com os procedimentos estéticos. A gente associa, né? Ninguém sai torto de nenhum jeito, né? Médico de nenhuma forma, né? É bonito, tem que ser bonito. Legal, que bacana. E labial, já fiz preenchimento também, recente, inclusive. De prótese corpo, você tem também? Tenho prótese, tenho uma prótese de poliuretano, de 315. Já fiz lipo há muitos anos, vai fazer 10 anos quase. A lipo. E eu engordei, viu, gente? Então, ficou péssimo. Muitas lipos, as mulheres, elas acabam ficando com... Ai, gente, fugiu? Fibrose? Isso. Tem umas que ficam com umas marcações de bem... fibrose. Tem como prevenir isso? É o pós-operatório. O segredo de evitar a fibrose está num pós-operatório feito por equipe especializada. Ah, tá. Mas não tem nada a ver do médico, por exemplo, ele ter ali cavado um pouco a mais, algum local que ficou com uma marcação? Pode ser irregularidade, lipoaspiração muito superficial, pode fazer. Fibrose, irregularidade. Pode ser pelo pós-operatório. Às vezes faz com uma equipe que não é especializada em pós de cirurgia plástica, às vezes não faz as sessões necessárias, não usa as malhas corretas, que aparece até algumas manchinhas em algumas pessoas, ficam até umas marcações e manchas, né? Mais escuras. Pode ser por técnica, pode ser por pós-operatório. Caraca. Mas eu sempre falo isso, gente, sigam as orientações. Um dos motivos de eu não operar acima do peso ou conversar bastante com a paciente que vai fazer lipo é porque eu engordei depois de uma lipo e não ficou legal. Então eu tive essa experiência, sabe? E aí eu falo com propriedade, não faça se você não tem bons hábitos. Claro que depois que eu adquiri bons hábitos,
recuperei e tal. Entendi. Mas a dieta e o exercício é fundamental, Mas é a base. Se uma mulher chegar pra você, olha, doutora, eu tenho dinheiro, não tô a fim de treinar, posso fazer uma lipo a cada 2 anos se eu quiser, tenho dinheiro. E aí? E ela vai encontrar quem opere ela. Entendi. Mas não vai ser eu. Olha. Não vai ser eu. Porque deve ter, com certeza tem gente que faz isso. Porque eu não vou concordar com essa loucura. Isso é uma loucura, Primeiro gente. tem que mudar a mente dela. Isso é uma loucura. Exato. Porque a segunda cirurgia não vai ser igual à primeira. Vai ser muito mais complicada. Ah, é? Exato. Lipos, Gente, mas cada deve ser uma vez mais que você faz responsabilidade lipo, surreal. mais risco, mais trabalhoso, mais dificuldade. Não sabia disso. Então, a gente... É mais difícil de fazer o Entendi. procedimento. É duro, às vezes você Sim. pode lesionar a pele. Tem outras Caraca, complicações que você Aham. pode ter quando o paciente já tem uma lipo. E não existe essa de, eu quero fazer lipo a cada 2 anos, não vou fazer dieta. Vai achar quem opere, garanto. Mas eu não Entendi. opero. Teve algum caso que além desse que você falou que foi muito difícil, né, da cirurgia de 5 horas, algum caso que mexeu com você, emocionante, assim, que você levou pro seu lado pessoal, alguma história que você possa contar pra gente? A gente só te botando em fia, né? Olha, eu gosto de uma história que às vezes muitas mulheres vão se identificar. Vocês, que são lindas, maravilhosas, treinam. Tem uma paciente minha que ela é maravilhosa. Ela tem um corpo que eu gostaria de ter. Mas ela, pra ficar sem a gordurinha do flanco, ela tinha que secar, ficar caveira. Aí ela ficava com um rosto que ela não gostava. Ela falava, gente, nossa... Ela ficava com medo de ficar, poxa, mas fez lipo, né? Porque muita gente tira o crédito pelo fato de ter feito lipo. E aí, depois que ela chegou pra mim, mas eu me incomodo com isso, tem gente que não quer me operar. Eu falei, bom, vamos ver se você tem gordura. Se você tiver gordura, dá pra fazer. E realmente, foram menos de 15, não, foram uns 300 ml, 350 de gordura que a gente tirou. E hoje ela tá super feliz, ela mantém as atividades físicas. Ninguém diz que ela tem lipo. Ela consegue comer, ter uma dieta mais flexível, sabe? Ela não precisa fazer aquela dieta extremamente restritiva. Tem um corpo super bonito, tá super feliz. E aí me tocou muito esse fato de, por preconceito de julgamento, ela ficou anos sofrendo, tendo que fazer muitos procedimentos no rosto, porque senão ela ficava muito magra. Ela falou, nossa, agora eu estou muito feliz. E isso é muito gratificante. E quase né? não fica uma cicatriz ali na... Fica escondido, fica dentro da linha da tudo calcinha. Com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio, assim, sem bom senso. exageros. Bom senso é a palavra-chave, sabe? Não, mas A falta gente- hoje em dia, né? Tá em falta, né? A gente tem que ser treinado para identificar quando a paciente exato. é doida, vai E vai dizer do seu assim. tato, né? Da subjetividade. ali, A né? gente tem que ter essa subjetividade de entender se a cirurgia plástica é para ela ou não. Muita gente, para essa paciente minha de agora, que eu te falei, achou que não, você não é para lipoaspiração, não vou fazer uma lipo em você, você não precisa. Perfeito. E, gente, Ela queria. mudou a vida, porque hoje ela está feliz. Sim. Ela vive muito bem, ela tem bons hábitos e ela está feliz com esse estilo de vida. Acho que eu vou sair aqui desse podcast com uma consulta agendada com a doutora. Onde você atende, doutora? Conta pro pessoal. Eu atendo aqui em São Caetano e no Tatuapé, aqui em São Paulo. Também atendo online. Então, aqui em São Caetano eu atendo na Avenida Kennedy. E em São Caetano, no Tatuapé eu atendo na Inova Clínica. Tá no meu Instagram, os links, pode falar com a minha secretária, chama online Larissa, dá que pra ela você é avaliar? maravilhosa. Hã? Online dá pra você avaliar. Online a gente consegue avaliar bastante. Olha. Assim, eu não consigo tirar as medidas, no caso das mamas e tal, mas a gente consegue ter toda essa captação, fazer um exame dinâmico, entender o que ela quer, que é muito importante, né? Entender se a cirurgia é para ela. Então, online, vixe, atendo pacientes de fora do Brasil, que aí vem agendar, vem fazer cirurgia. Legal. Dá pra fazer bastante coisa numa Já consulta coloca online. o povo todo para passar com a equipe multidisciplinar, Sim, cuidar, sim. se preparar. A gente faz consulta pré-anestésica, então, igual eu falei, venda casada. Vendo anestesia junto, porque meu marido é anestesista. Ninguém melhor pra você confiar, né? Tá Confio. E certo. vocês trabalham juntos, realmente? A gente trabalha Legal. junto. E vocês já têm uma história, né? Porque eu Vocês vi alguma conheceram coisa aonde? deles novinhos. Quero Eu vi saber. vocês Centro novinhos. cirúrgico, claro. Que não, romântico. não tô chamando vocês de velho, tá? Não é isso. Mas eu vi alguma foto super bonitinha deles. Que vocês estavam, acho que na Antiga, faculdade assim, juntos, alguma coisa, não é? A gente se conheceu, eu tava fazendo cirurgia geral ainda, porque pra fazer cirurgia plástica você precisa ter feito cirurgia geral. Ele tá antes. aqui, ó. Fala oi. Quer aparecer? Quer falar Como oi? você conheceu sua mãe? Como você conheceu a minha mãe? Pega o bisturi ali pra mim, por favor. Ele é tímido, gente, ele é muito tímido.
Ele usou toda a habilidade dele pra me conquistar no centro cirúrgico. Com aquele avental, com aquele negócio na cabeça. Tem um amigo que falou que ele tem olhos verdes, aí ele usava a máscara. E aí ele me conquistou com os olhos verdes. Porque realmente com aquela touca verde de Crocs, nossa. Mas a gente se conheceu no hospital, ele é muito engraçado. E a gente trabalha junto, a gente veio de Rondônia para São Paulo. E a gente tem uma química também dentro do centro cirúrgico, porque ele sabe meu tempo, eu sei o tempo dele. Que legal. Para despertar o paciente acorda bem. Tô arrepiada de falar. Que legal. Acho que é a coisa mais romântica que eu já ouvi. A gente tem química no centro cirúrgico. Também. Que legal, muito legal. A gente sabe ter o profissional, óbvio, sempre. A gente devolveu os silicones. Gente, mas isso aqui é gostoso, né? Eu nunca isso aqui é terapêutico. Isso que os homens gostam, né? De fazer assim, né, gente? Anti-estresse. Tô percebendo aqui, ó. Bolinhas anti-estresse. Pra que aquelas bolinhas? Pra que aquelas bolinhas de cuspinhozinho, né? Isso aqui é mais gostoso, gente. Gente, eu vi de panturrilha já. Nossa, é verdade. Eu falei, gente, aqui no consultório... Prótese de panturrilha, prótese de glúteo, prótese de mama, prótese de peitoral, tem prótese de bíceps, prótese de tudo. Que interessante. Prótese de mento. A gente vai se moldando, parece massinha, né? Doutora, foi um prazer te receber hoje aqui. A gente quer entregar uns presentes para você. Muito obrigada. Esse aqui é um presentinho da Clínica Sanches, da minha clínica. Você ganhou um procedimento. Depois a gente entra em contato com você. Aqui também tem um gloss com ácido hialurônico. Ai, que legal. E aqui também é um presente do nosso patrocinador oficial, Unique Pharma, que é uma farmácia completa em manipulações de procedimentos de manipulados estéticos, manipulados faciais, corporais, onde a gente tem individualidade na prescrição também desses manipulados. Então aqui é uma homenagem para você. Ai, gente, a Doc, aqui, que legal. Muito obrigada, gente. Adorei. E aqui você recebe um presente, que esse aqui é o sérum Nanobotox. Para amenizar as linhas de expressão, que você não tem nenhuma, mas tudo bem. Mas eu prescrevo pós-botox, isso aqui controle é da oleosidade, Obrigada. de diminuição de rugas. E aqui, gente, eu amo essa aqui, que é uma espuma de limpeza também. Que ela retira ali todos os resíduos, também controla a oleosidade. Nossa, adorei. Vou prescrever. O seu dia a dia. Tá bem, Doc? Muito obrigada pela gente. sua presença. Adorei a nossa conversa. Prazer. Muito legal conhecer. Queremos te receber aqui mais vezes. Podem contar comigo. Também. Quem tiver dúvida sobre cirurgia plástica, gente. Deixa o seu Instagram, deixa tudo. @doutora.anelisacadre. Eu sempre tento responder eu mesma, mas pode entrar em contato com a nossa equipe. Se precisar agendar, a Larissa é maravilhosa, vai escolher os melhores horários. E se tiver dúvida, eu falo que as mulheres no YouTube às vezes não engajam, né? O quanto a gente espera. E a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês. Comentem, compartilhem com as suas amigas e vamos... E os meninos também, né? Porque os homens também. A gente falou de cirurgia masculina aqui também. Fazendo contorno também, todos eles, né? Os homens e tal. E se você pudesse, para finalizar, dar um recado para todo mundo que te acompanhou aqui, ou que tem interesse em fazer uma cirurgia plástica, está se sentindo inseguro com o corpo e está apostando na cirurgia plástica as últimas fichas de autoestima. O que você poderia dizer para essa pessoa para a gente fechar o podcast? Ótima pergunta. Eu diria que entenda suas expectativas, entenda os seus reais motivos e busque uma equipe qualificada. Porque aí você vai ter resultado e segurança sempre. Segurança sempre. Eu sempre vou bater nessa tecla. E você ter certeza dos seus motivos, buscar os procedimentos adequados para você, talvez pode ser essa mudança de chave. Sim. Cirurgia plástica, tô cansada de ver. Às vezes a cirurgia plástica muda toda uma vida. A mulher emagreceu um pouquinho, sentiu incômodo com a flacidez, fez a cirurgia, não abandonou mais os bons hábitos de vida e mudou. Às vezes casa, arruma emprego, melhora no emprego, melhora no emprego, melhora no relacionamento. Então, a cirurgia plástica pode realmente transformar, se for o seu momento. Legal, adorei. Mensagem final. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Sextou, hoje é sexta-feira. Sextou. Muitíssimo obrigada. Fica o convite para uma próxima vez. Se você gostou desse vídeo, comente, se inscreva e comenta quem vocês gostariam de ver nesse lindo sofá de couro aqui da Ironberg. Beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo, até a próxima semana.